Olá, ouvinte consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Um programa inteiramente dedicado aos consumidores cabo-verdianos para promover a defesa dos seus direitos e legítimos interesses. Aqui trazemos semanalmente informações que esclareçam e empoderam a você que nos escuta do outro lado, com o objetivo de equilibrar as relações de consumo em Cabo Verde. Portanto, fique na nossa sintonia e seja parte ativa desta luta que é de todos nós. Passamos agora por anunciar os destaques desta edição do programa. Posicionamento da Eletra S.A. relativamente à escassez de água em São Vicente. Presidente do Conselho Diretivo da ADECO posiciona acerca do aumento do preço dos combustíveis em Cabo Verde. 13 de fevereiro, Dia Mundial da Rádio, um meio de comunicação social que tem ajudado a ADECO a estar mais perto dos consumidores. Informação jurídica traz a questão. Uma vez ou outra trabalho mais de 8 horas diárias, mas nunca recebo nada além do meu salário. Quais são os meus direitos nesse caso? A ADECO responde a um consumidor que viajou da Europa para Cabo Verde em uma companhia de aviação europeia e nunca encontrou as suas bagagens que foram dadas como perdidas. Em Minuto do Consumidor, 11 de fevereiro, Dia Mundial do Doente. Conheça alguns direitos e deveres dos doentes apresentados na Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes. Em Mito ou Verdade sobre a ADECO, saiba-se para reclamar na ADECO é preciso ser associado. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, o dever de bem usar os produtos e serviços que adquire. Em Educação Financeira, aprenda como estabelecer um equilíbrio entre a diversão e a responsabilidade financeira. Consumo Consciente traz dicas para evitar o consumo excessivo e o desperdício no Carnaval. E por último neste programa, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. A ADECO procurou a empresa Eletra S.A. para dar o seu posicionamento sobre o problema de escassez de água que tem assolado algumas zonas da ilha de São Vicente. O diretor de distribuição de água, Pedro Cruz, afirma que se trata de um problema que afeta os moradores das zonas mais altas da ilha e a empresa tem adotado algumas medidas durante o processo de distribuição de água para colmatar este problema. De acordo com nos outra matéria, houve alguns clientes que dirigiam a ADECO para reclamar sobre alguma situação de falta de água na rede. O que se põe é que há alguns pontos na cidade de Mindelo, devido à sua orografia, algumas zonas mais altas têm tido alguma dificuldade na suprir água em determinados momentos em que é feita a distribuição. Principalmente as zonas altas da Madeirelzinho, no Monte Sossego, também nas zonas altas do Monte Sossego, na Pedra Rolada e na Xandelicrim, principalmente na zona de Canelana. Nesse caso, na Bela Vista, na zona de Índina, houve reclamação de alguns clientes, não é de todos. Alguns clientes é que ficar praticamente no nível igual ao nível do reservatório, uma cota bastante elevada, cerca de 60 e tal metros de altura, onde que praticamente a cota de reservatório fica quase aproximada à cota do nível da soleira da casa. Nesse contexto, se aquela habitação tiver 2 pisos, por exemplo, já é difícil a água chegar naquele reservatório, naquele terraço, por exemplo, daquela pessoa. Nesses casos, a solução que não tem sido adotada é tentar, ao máximo possível, fazer algumas manobras na rede da distribuição, fecho de alguns válvulas em alguns pontos estratégicos, de forma que a água conseguir atingir aqueles pontos. Mas ele é um processo que é feito às vezes por tentativas. Pode ser que hoje houve um procura mais cheio de água na rede, né? Hoje ele está a subir, mas normalmente que a distribuição é feita por um período alternativo por zonas. Por exemplo, eu vou ter uma semana, por exemplo, que vou te dar uma zona. Às vezes, que as zonas mais altas, a água te conseguia atingir o nível do reservatório, às vezes é no final daquele período. E é um ponto importante. Se a pessoa tiver, por exemplo, se a torneira fechada, é claro que ele também conseguir apanhar água mesmo, nós fazendo tudo que é
manobras na rede que é para permitir a água chegar naqueles pontos. Tem tido alguma escassez também nas zonas mesmo baixas também, como pode considerar? É algum problema técnico que está passando para a empresa? Ou... Não, acho que naquelas zonas baixas, normalmente, que os reservatórios situados nos pontos mais altos, nas zonas baixas nota-se um pouco que às vezes há algum esquecimento na abertura de válvulas, de torneiras na contadora. Às vezes pessoas, talvez devido a outros constrangimentos ou hábitos diários, né, preferir manter-se esta torneira fechada e depois abrir no período que têm certeza ou que estou já mais cômodo permitir a abertura que é para a água chegar dentro de casa ou por algum constrangimento ou ineficiência dos sistemas internos ou por mesmo hábito da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tiver um reservatório onde é que aquele boia de feixes no reservatório tem alguma deficiência, ele está danificado ou ele está a fechar, é normal que durante um período, enquanto ele se resolver, ele optar por fecho de ser válvula que é para ele poder porque tem vazamento de água nesse sistema. No entanto, por esquecimento no período de abertura de distribuição naquela zona, ele esqueceu de abrir, é normal, ele que tem água, e igual para ele apanhar água, é período depois. Bom, nós não estranhamos essa informação de 3 meses sem água, porque normalmente os processos de distribuição de água têm sido feitos normalmente, é por zonas, cada zona é abastecido por um reservatório de água. Normalmente, pessoas têm gostado de ter em atenção aqueles períodos de distribuição que ultimamente têm sido divulgados através de um plano que é feito, às vezes semanalmente, ou mesmo que de 2 em 2 semanas, de forma que este tal período longo da distribuição de ser o menos possível, tendo em conta a demanda e não tem estado a tentar cumprir os planos, tendo em conta a disponibilidade que não tem na mão. Quando aquela entrevista que eu tive uma pessoa de zona de Índios, relata porque mesmo sem ter água, eles têm estado a pagar essa estatura mensalmente e fica equivalente àquele mesmo preço que eles têm que pagar. O porquê disso? Sim, se não analisar bem, cada ponto tem um contador. Se a água que a ti te entra logo, a água que a ti te passa para o contador. A partir do princípio que a informação pode ser mais aferida, de forma que ter melhores elementos de análise. Se contador, se a água que a ti te chegar, logo não há contagem. Esta espécie é a água que és pagar naquele período, ou seja, que as taxas que é inerente a questões de contratação. É assim que as pessoas têm que chegar. Em relação às zonas que é altas, quando você referir, em específico, quais zonas que serão assim mais afetadas por essa questão de distribuição? De momento não tem zona de índios, né? É questão de chão de Alecrim, que é Canelana, que é uma zona alta, e Pedra Rolada, né? Monte Sossego e zonas altas de Madeirazinha. É só que os pontos mais altos. Houve um período que possivelmente a atribuição de alguns lotes, em algumas zonas, já tenta praticamente alinhar com o nível do reservatório. Então, vou ter um reservatório nessa altura, vou ter aquele lote ali, logo, se vou ter consumo ali de baixo, até que a água deve subir ali de riba, é para não mandar fechar aqueles vasos ali de baixo, ou no período onde é que as pessoas ali de baixo têm consumir, que é para que os pontos ali poder abastecer. Então, há em curso algumas medidas de correção e de investimentos em concertação com o governo, onde é que é possível bem trabalhar e não ter começado a trabalhar para melhorar esses aspectos de distribuição que tem estes constrangimentos ali que já me apontar, questões de nivelamento de cotas devido à ocupação em alguns pontos onde é que pode trazer alguma dificuldade no abastecimento. Então, principalmente, não pode haver a solução para esse problema para breve? Não, para breve não tens só de fazer no dia a dia, que é, às vezes, o que é que te falta é informação para saber se, porque normalmente
nós não te fazer a distribuição, mas nunca te controlar o uso no dia a dia no terreno. Por exemplo, poder ter um reservatório cheio de quantidade suficiente para determinada população, mas devido no momento há sempre variações de consumo, onde é que naquele momento, devido ao consumo nas zonas mais baixas, vou ter dificuldade em abastecer as zonas mais altas. Mas não te adotar medidas, que é fecho, manobras, aumentar manobras de distribuição, de forma que naqueles pontos mais altos esse problema de ser mitigado. Até que também, ao mesmo tempo, trabalhar no alinhamento de investimentos, que é para tentar colmatar os problemas a longo prazo. É só reforçar que um dia antes da divulgação da matéria que foi publicada, o nosso pessoal, tendo em conta todas as atividades no terreno, tinha feito manobras na rede naqueles pontos, que tinha sido, tendo em conta a zona estava no plano daquele período, tinha feito manobras que para a água poder chegar nesses pontos. E, por sinal, só acho que 4 ou 5 casos que esses moradores é que naquele dia tinha ficado sem distribuição, que, no entanto, foi logo, tendo em conta a ajuda dos outros daquela matéria, foi logo retificado ou melhorado, que depois podia suprir esta necessidade. Porque nesse processo de distribuição há sempre alguns constrangimentos na distribuição que podem ser corrigidos mediante, às vezes, algum alerta de falta de chegada de água em alguns pontos altos, que é sempre mais difícil, às vezes, de suprir necessidade. Os combustíveis estão mais caros em Cabo Verde desde o dia 1 de fevereiro. De acordo com a atualização feita pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia, a ARME, o preço dos combustíveis registrou um acréscimo de 4,72%. Neste sentido, trouxemos para o programa de hoje o presidente do Conselho Diretivo da ADECO, Nelson Faria, para dar o seu posicionamento perante esta questão. No início de fevereiro, a ARME comunicou o aumento dos combustíveis em 4,72% no geral. Cabo Verde não produz essa matéria-prima, importa do exterior, sendo que um conjunto de fatores externos tem levado a que o preço dos combustíveis tenha essa volatilidade com tendência de aumentos. Esse combustível, pelo seu uso na nossa economia, tem um grande impacto nos consumidores, porque acaba por provocar inflação de alguns bens e serviços, acaba igualmente por pesar no poder de compra dos consumidores. Neste sentido, a ADECO tem acompanhado este aumento, tem acompanhado o impacto desses aumentos nos consumidores, ciente de que a nossa realidade será sempre volátil por causa da dependência externa da variação dos preços dos combustíveis e, como já dissemos, estamos num contexto delicado onde os fatores que condicionam esse aumento ou diminuição, sobretudo o aumento, são vários e podem pesar, e de que maneira, no bolso dos consumidores. Neste sentido, a nossa luta será essencialmente para que não haja perda de poder de compra dos consumidores, para que eventuais inflações ou aumentos de preço de bens e serviços também se traduzam em rendimentos para os consumidores, de modo a que possam continuar a consumir os bens e serviços que necessitam. Um outro parêntese que nós abrimos aqui relativamente ao impacto do aumento dos combustíveis tem a ver também com o preço da eletricidade e água. No início do ano, esse preço da eletricidade e água foi baixado porque, nos últimos 6 meses do ano anterior, havia tido uma volatilidade positiva para os consumidores, onde houve alguma diminuição do preço dos combustíveis, que contribuiu para que, durante o primeiro semestre do ano 2025, o preço da água e da luz ficassem mais baratos. Entretanto, nós também devemos estar atentos que uma das implicações do aumento do preço dos combustíveis também vai condicionar o preço da água e da luz, tendo em conta que o país ainda consome energia muito produzida à volta de combustíveis fósseis, sendo nesta vertente o nosso apelo a cada vez maior implementação da produção de energia com base em fontes renováveis, sendo essa também uma das lutas da ADECO. A ADECO continuará a acompanhar a implementação da produção energética nacional com base em energias renováveis, de modo que também a volatilidade do preço dos combustíveis tenha cada vez menos impacto nos consumidores nacionais. Nova
base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. A ADECO conta com o apoio de 14 rádios parceiras na divulgação dos conteúdos radiofónicos e na aproximação dos consumidores junto da única associação que dá a voz aos anseios, desafios e interesses dos adquirentes. E como a 13 de fevereiro comemora-se o Dia Mundial da Rádio, um meio de comunicação social de grande alcance e influência, nada mais justo do que agradecer ao contributo deste veículo comunicacional para a ADECO. Foi no ano de 1894 quando se fizeram as primeiras experiências de radiodifusão. Desde então, a rádio tem dado o seu contributo e prestado um serviço público de qualidade. Celebra-se anualmente, a 13 de fevereiro, o Dia Mundial da Rádio. A data foi proclamada em 2011 pelos Estados-membros da Unesco e adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2012. Falar da rádio enquanto meio de comunicação é falar de uma parceira da ADECO na difusão de programas informativos que têm vindo, ao longo dos anos, a contribuir para que os consumidores estejam cada vez mais informados. A Associação para a Defesa dos Consumidores de Cabo Verde conta com a parceria de 14 rádios espalhadas pelo arquipélago. Elas têm colaborado para fazer chegar a mensagem aos consumidores. Na ilha de Santo Antão, a Rádio Comunitária para o Desenvolvimento da Mulher, no Paúl. A partir de São Vicente, temos a Rádio Nova e a Rádio Mindelo FM. Em São Nicolau, as rádios parceiras da ADECO são Saudade FM no Tarrafal e Rádio Ribeira Brava FM na cidade da Ribeira Brava. Já na Ilha do Sal, contamos com o apoio da Rádio Comunitária dos Espargos e da sua congênere, a Rádio Comunitária de Santa Maria. Na Ilha da Boa Vista, a parceria é com a Rádio Bubista FM. Em Santiago, a Rádio Voz de Ponta d'Água. Na Ilha do Vulcão, a ADECO conta com o suporte da Rádio Mosteiros FM. Para além dessas rádios espalhadas pelas ilhas, temos ainda o apoio da RCV, emissora pública nacional, da Rádio Atlântico Web e da Rádio Educativa Nacional. A todas estas estações emissoras, a ADECO agradece profundamente a parceria e o comprometimento. Com mais de um século de história, a rádio continua a ser um dos meios de comunicação mais fiáveis e amplamente utilizados. A ADECO continuará a servir-se desse meio de comunicação para fazer chegar até si, caro consumidor, as informações que se manifestam necessárias para que possa realizar um consumo cada vez mais consciente e responsável. Um bem-aja às rádios parceiras da ADECO. Uma vez ou outra trabalho mais de 8 horas diárias, mas nunca recebo nada além do meu salário normal. Quais são os meus direitos? Quem traz-nos a resposta a esta questão é a jurista Shirley Graça, na rúbrica Informação Jurídica. Normalmente, o período normal de trabalho é de 8 horas diárias, ou seja, 40 horas semanais. Se este número de horas for ultrapassado, trata-se de trabalho extraordinário. Portanto, considera-se extraordinário o trabalho prestado fora do período normal de trabalho a que o colaborador está obrigado. Contudo, existem algumas situações em que as horas extras não são consideradas trabalho extraordinário, como, por exemplo, quando se trata da tolerância de 15 minutos além do período normal de trabalho para executar tarefas iniciadas e ainda não finalizadas na hora prevista para a saída do colaborador, quando o colaborador trabalha em regime de isenção de horário, quando o colaborador está a frequentar uma ação de formação profissional fora do horário de trabalho que não exceda as 2 horas diárias,
quando o colaborador compensa faltas previamente acordado entre este e a entidade empregadora. Quando não seja o caso de nenhuma dessas situações e o colaborador tenha prestado mais horas do que o período normal a que está obrigado, este constitui trabalho extraordinário, e o trabalho extraordinário deve ser remunerado, sendo esta remuneração um acréscimo não inferior a 35% do salário normal. Para além da compensação monetária, o trabalho extraordinário prestado durante o período de descanso obrigatório do colaborador, que normalmente coincide com o domingo, dá direito a uma compensação equivalente às horas de descanso em falta que devem ser gozados num dos 3 dias seguintes. Um consumidor viajou da Europa para Cabo Verde em uma companhia de aviação europeia e nunca encontrou as suas bagagens, que foram dadas como perdidas. O consumidor quer saber qual o seu direito nesse caso. A DECO responde com a jurista Janils Oliveira. Neste caso, estamos perante uma situação de perda de bagagens porque a companhia de aviação europeia não conseguiu entregar as bagagens ao passageiro no prazo de 21 dias a contar da data em que deveria ter chegado. Logo, a transportadora, neste caso, a companhia de aviação, é responsável pela perda das bagagens, uma vez que as bagagens se encontram sob a custódia, ou seja, sob o cuidado da transportadora. As companhias de aviação são responsáveis pela bagagem de cada passageiro. Estando perante a perda da bagagem, nada mais justo que o passageiro seja indenizado pelos danos e constrangimentos causados por esta perda. Caso o passageiro não tenha declarado os interesses do conteúdo da bagagem, entenda-se que a transportadora estará obrigada a indenizar até 1.000 direitos de saques especiais, aproximadamente 135.295 escudos por passageiros. Se detectou alguma irregularidade com a sua bagagem, se a sua bagagem extraviou, sofreu danos ou lhe for entregue com atraso, faça uma reclamação por escrito à companhia aérea, de preferência antes de sair da sala de desembarque ou de abandonar o aeroporto, e guarde todos os comprovativos das despesas efetuadas. 11 de fevereiro, Dia Mundial do Doente. Conheça alguns direitos e deveres dos doentes apresentados na Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes com Simone Delgado na rúbrica Minuto do Consumidor. Minuto do Consumidor. Olá, consumidores, sejam bem-vindos à sua rúbrica Minuto do Consumidor. Em comemoração ao Dia Mundial do Doente, celebrado no dia 11 de fevereiro, hoje falamos sobre os direitos e deveres dos doentes. Você sabe quem é o maior responsável pelo seu tratamento? Opção 1, médicos, equipa de enfermeiros, equipa de farmácia ou você, o paciente. Na verdade, todas as alternativas são corretas. Todos são responsáveis e a participação do paciente é importante. Contudo, a maioria dos pacientes desconhecem os seus direitos e deveres e assim acabam por não participar ativamente do seu tratamento. E por isso, apresentamos a Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes, financiado pela União Europeia no âmbito do projeto de capacitação institucional e reforço das atividades da ADECO em 2008, que está presente em todas as instituições de saúde do país. Nesta carta estão consagrados direitos como o direito à saúde sem discriminação, o direito à privacidade na prestação de todos os atos clínicos, sigilo e proteção da vida privada, mas também deveres como o dever de abastecer de atitudes, comportamentos e hábitos que não ponham em risco a sua saúde ou a de terceiros, e ainda o dever de respeitar os direitos dos outros pacientes. Conhecer os nossos direitos e deveres é fundamental para uma sociedade mais justa. Tudo vês que o meu Cabo Verde é mesmo história. Tudo vês. Quando eu nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu nem vou trazote, eu vou cancelar. Manda agora, sinceramente. Yeah. Rapaz, acho que cancelam um gajo que ele voou, mano. Yeah. Rapaz,
Não, vou te entender, porque onde ficar, queres alugar aquela casa. Vou te entender. Vais alugar aquela casa como estava, a nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo, tem que estar de lá hoje, não te perder trabalho, mano. A gente tem que pôr um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema, pô, não é coisa, né? Vou saber, fica cool. Vamos falar. Senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se que avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas, a partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não nascer. Não está na série. Pode-me dizer você, o que conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Ora, me dizer você, tem 10 anos de experiência e eu me segui todo o programa da DEC, para estar bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Pois, lá que você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Então não vai direto para lá, não vai? Então não vai. Atenção passageiros! Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você dizer, você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para poder identificar qual que é a minha maleta. Você entender? Não. Agora não vai. Também pensado, bem pensado. De todo crioulo, no pomo passei, pedi Deus para levar no tetiga. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. Para reclamar na ADECO é preciso ser associado? O que você acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. Para reclamar na ADECO é preciso ser associado? Verdade! Pois para poder apresentar uma reclamação na ADECO, o consumidor primeiro deve associar-se. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode associar-se à ADECO. Basta preencher o formulário na sede ou delegações, enviar uma mensagem para o e-mail informacão@adeco.gmail.com ou para a página da ADECO no Facebook, indicando que quer ser associado. O seu nome, o seu número de identificação, os contactos, telefone, endereço e e-mail, e informando a forma e o valor da cota que quer pagar, sendo a cota mínima sem escudos mensais. Do que está à espera? Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Nem só de direitos vive o consumidor. Também temos deveres que devem ser cumpridos. Hoje, na rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, explicamos o dever do consumidor de bem usar os produtos e serviços que adquire com a jurista Janilis Oliveira. O consumidor deve utilizar corretamente os produtos e serviços que adquire, segundo os fins e as necessidades a que destina, de modo a produzirem os efeitos que foram atribuídos no momento da aquisição, verificando se o fornecimento desse produto ou a prestação desse serviço que adquiriu pode implicar algum risco à sua saúde e segurança física, agindo sempre de forma consciente. Como exemplo, temos o serviço prestado nos bancos de urgências. São destinados a uma ocorrência imprevista, com ou sem risco potencial à vida, onde o indivíduo necessita de assistência médica imediata. Muitas vezes, esse serviço é utilizado pelos consumidores de forma inadequada. Pode ter consequências graves, como a perda de vida. Evita utilizar esses serviços para outros fins que não sejam de urgência. Uma outra situação do dever de bem uso por parte do consumidor é o caso em que o consumidor arrendou um imóvel
tem o dever de cuidar do imóvel, mantendo com as mesmas condições que recebeu. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Manter a responsabilidade financeira é a melhor forma de ter qualidade de vida. Conhecer o seu orçamento ajuda-lhe a organizar melhor as despesas mensais, traçar planos para o futuro e alcançar os objetivos sem afetar o seu bem-estar. Na rúbrica Educação Financeira desta edição do programa, a economista Herman Freire vem nos ensinar como estabelecer um equilíbrio entre a diversão e a responsabilidade financeira. Equilíbrio entre diversão e responsabilidade financeira. A vida é feita de momentos e experiências e é normal querer aproveitar o tempo livre para se divertir, viajar, sair com amigos e comemorar datas especiais. No entanto, para garantir que esses momentos não resultem em preocupações financeiras no futuro, é essencial encontrar um equilíbrio entre diversão e responsabilidade financeira. O Carnaval é uma época de alegria e diversão, mas também pode ser um período de gastos excessivos. Algumas dicas para curtir sem comprometer suas finanças incluem: definir um orçamento. Antes de sair para a folia, determine um limite de gasto para ingressos, transporte, alimentação e roupas. Evite compras impulsivas. Fantasias e acessórios podem ser reutilizados ou customizados com criatividade, sem precisar gastar muito. Atenção aos preços elevados. Durante o Carnaval, muitos estabelecimentos aumentam os preços. Plane suas compras com antecedência para evitar pagar mais caro. Transporte e alimentação. Se for viajar, busque opções mais econômicas, como transporte coletivo e hospedagens alternativas. Se for ficar na cidade, considere levar lanche e evite gastos desnecessários com comidas de rua. Como aproveitar a vida sem gastar muito? Muita gente pensa que diversão sempre está ligado a grandes gastos, mas há várias maneiras de curtir sem prejudicar o bolso. Algumas alternativas incluem aproveitar eventos gratuitos, festas populares, show, feiras culturais e passeios ao ar livre são ótimas opções de lazer sem custos elevados. Criar momentos especiais em casa. Jantares temáticos, noites de jogos com amigos ou maratonas de filme podem ser tão divertidos quanto uma saída cara. Planear viagens com antecedência. Se deseja viajar, comece a economizar com antecedência e busque promoções. Definir limites para saída. Estabeleça um valor fixo para gastar em lazer mensalmente e respeite esse limite. O segredo está no equilíbrio. O verdadeiro desafio não está em parar de se divertir, mas sim em encontrar um equilíbrio saudável. Viver bem não significa abrir mão da diversão, mas sim aprender a aproveitá-la de maneira consciente. O segredo para uma vida financeira equilibrada é simples: planear, estabelecer limites e fazer escolhas inteligentes. Dessa forma, garante momentos felizes hoje sem comprometer o seu futuro. Cuida de si, cuida do seu dinheiro.
Na rúbrica Consumo Consciente desta edição do programa, Kathleen Silva vem nos trazer dicas de como evitar o consumo excessivo e o desperdício no Carnaval. Olá, consumidor consciente! Aqui na sua rúbrica em que o foco é o consumo consciente, nós acreditamos na força transformadora do consumidor e na sua capacidade de mudar o mundo. Por isso, estamos aqui presentes semanalmente no programa da ADECO para ajudar-lhe nessa jornada e influenciá-lo a tomar decisões mais conscientes. E o nosso foco neste mês de fevereiro é mostrá-lo que é possível um carnaval sustentável. Então vamos lá. Carnaval é tempo de diversão e para alguns, tempo de descanso. Mas isso não é motivo para que os foliões se rendam ao consumo exagerado ou desperdício. Aproveitar as festas e o feriado não deve ser sinónimo de deixar lixo no meio ambiente nem ter sustos com as finanças no final do mês. E para mostrar que é possível unir carnaval com o cuidado com o meio ambiente, o Consumo Consciente preparou 8 dicas que valem para os foliões e para quem quer curtir o seu merecido descanso nesse período. São dicas simples e práticas para aproveitar esses dias sem culpa. Ora, ouça! A nossa primeira dica: lixo é no lixo. Ou você vai pular o carnaval nos desfiles e nos grupos. Já pensou se toda aquela multidão deitasse papéis, copos, latas, garrafas e tudo mais nas ruas? Seria uma tragédia, concorda? O lixo acumulado nas ruas entope os esgotos e aumenta o risco de enchentes na época das chuvas. Os detritos deitados nas estradas agridem e colocam em risco o meio ambiente, as pessoas e os animais, pessoal. Nas praias, o lixo se espalha pela orla, vai parar no mar e, além de contaminar a água, consequentemente vai também contaminar a fauna e a flora que nela vivem. O consumidor pode evitar esses impactos se levar consigo, por exemplo, um saquinho para guardar o seu lixo até encontrar um local apropriado para deitá-lo fora. Próxima dica: vamos produzir menos lixo. Durante o Carnaval, a produção de lixo associada às festas chega a muitas toneladas, o que gera um alto custo de recolha para os nossos municípios, pagos com recursos públicos, o que poderiam ser investidos em outras áreas. Então, evitar os itens descartáveis sempre que possível já é uma atitude com um grande impacto no nosso meio ambiente. Vamos falar agora sobre fantasia reciclada. Para confeccionar uma fantasia, diversas matérias-primas são utilizadas, como você bem sabe. Na sua produção são utilizadas, por exemplo, água e energia, mas que tal este ano reutilizá-la, trocá-la com amigos ou reformá-la, utilizando a mesma fantasia mais do que uma vez? O consumidor dilui ao longo do tempo os impactos negativos ocorridos na produção dos materiais que compõem a vestimenta. Além disso, evita que ela seja deitada fora e assim aumenta a quantidade de lixo produzido desnecessariamente, sem falar na economia para o seu bolso. E vamos a uma dica que eu acho bastante importante: economize a água. Em momento de escassez, como o Carnaval, evitar o desperdício de água é sempre necessário. Visitante, imigrante, não é porque você está a viajar que o consumo de água tem que aumentar. Continue tomando banhos curtos e aproveite para desligar o chuveiro caso demore ao se ensaboar ou a lavar os seus cabelos. O Carnaval é a época em que muitas cidades, especialmente as que recebem muitos turistas e imigrantes, enfrentam sérios problemas de abastecimento de água em função do aumento excessivo de consumo. Portanto, se você já é um consumidor consciente de água, redobre os cuidados neste Carnaval. Vamos então à próxima dica, que é consciência na estrada. Na época do Carnaval, o tráfego nas estradas é mais intenso, por isso aumenta o risco de acidentes, além de aumentar a emissão de poluentes. E o que fazer? Procure se organizar para viajar com o maior número possível de pessoas no carro, diluindo os impactos da viagem. Outra boa opção é fazer uma vistoria geral no seu carro. Além de ser mais seguro, você consegue reduzir o consumo de combustível do veículo, diminuindo os custos e a emissão de gases de efeito de estufa. Vamos à próxima dica, em que nós recomendamos um cardápio saudável para ter um pico na folia. Escolha refeições balanceadas, ricas em alimentos de fácil digestão, como legumes, verduras e carnes brancas. Vamos evitar pratos gordurosos que deixam a digestão lenta e podem causar sonolência, dores de estômago e má disposição. Se você for comprar um lanche na rua, observe as condições de higiene do local e se os produtos vendidos estão em refrigeração adequada. E beba muita água. Com o calor e os pulos da folia, a produção do suor aumenta, por isso você corre o risco de se desidratar. E evite o excesso de bebidas alcoólicas. Recomendação importante: além de não fazer bem para a sua saúde, também pode causar acidentes de trânsito e também brigas na rua. O consumidor consciente pode e deve divulgar estas dicas para os seus amigos
e familiares, convidando-os a fazer parte de um movimento por um carnaval mais sustentável. Espalhar os princípios que a ADEC aqui apresentou é como puxar um trio elétrico, através do qual só não vai quem ainda não entendeu que o consumo consciente é a forma mais fácil e acessível para cada um fazer do mundo um lugar melhor para todos. Eu fico por aqui, até à próxima semana e vou desejar, já de agora, um feliz carnaval. E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se, porque sócio da ADECO é um consumidor empoderado. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 70 33, 973 32 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 33 02. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. Caro ouvinte consumidor, assim chegamos ao fim de mais uma edição do programa da ADECO. Já sabe que, para além da sua audiência, pode apoiar a causa da defesa do consumidor cabo-verdiano, associando-se à ADECO e com uma cota mínima de 100 escudos mensais. A ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 32 30, 527 36 45, Praia 971 38 74, Sal 955 3302. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova. Assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Saluan e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.